Muita, né? Bom, vamos conversar um pouco sobre o Evangelho. É sempre bom falar sobre o Evangelho. E hoje foi-nos escolhido este capítulo 5. É o maior capítulo, o capítulo mais longo do Evangelho. E é o que tem mais itens, porque ele é um capítulo diferenciado. Não que tenha um melhor que o outro, né? Mas eu gostaria, antes de nós iniciarmos especificamente o assunto do mal e do bem, fazendo uma reflexão sobre o Evangelho mesmo. Quando nós olhamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que quando ele foi codificado, né? Por que a gente fala codificado, né? Porque Allan Kardec ele não escreveu, né? Ele, assim como o Chico, né? Ele só era a caneta na mão dos espíritos. O que o Kardec fez? Ele organizou a obra. E esse é o mérito dele, exatamente disso. Por trás da obra tem toda uma ciência de educação. E o Evangelho não foi de forma diferente montado, não. Se nós olharmos a estruturação dos capítulos, tem toda uma lógica pedagógica por trás disso, para a gente entender melhor a mensagem evangélica do Espiritismo. Porque nós sabemos que o tripé de sustentação do Espiritismo, né, a ciência, a filosofia e religião, é até uma religião, né? Mas ele tem uma filosofia por trás, que é o primeiro livro que foi lançado, o Livro dos Espíritos, é um livro filosófico. Trata do homem como um ser inserido na sociedade, de onde ele veio, para onde ele vai, ou seja, o nosso dia a dia, todo aquele compêndio está ali nas 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. Que depois, né, daí foram saindo outros livros como extensão daquela obra. E o Evangelho é um deles, né, que saiu do Livro dos Espíritos como um complemento para a compreensão de toda a sua obra para nós. Então, quando a gente olha, nós estamos aqui no capítulo 5, já teve 4 anteriores. Então vamos falar rapidamente sobre os 4 anteriores. O primeiro capítulo, não vim destruir a lei. É o primeiro capítulo do Evangelho. Então, olha o encadeamento da ideia de Kardec, porque os Espíritos vieram trazendo. Na medida em que ele foi colecionando os textos que ele tinha, coube a ele como codificador dar uma ordem lógica a isso. Então ele organizou, primeiro eu vou falar de Jesus, que ele não veio destruir a lei, mas dar complemento. Aí vai para o capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Então tem todo o material ali dizendo o quê? Nós estamos na matéria, mas não somos dela. Nós precisamos tirar o melhor proveito dela a benefício do meu espírito imortal. Está tudo ali, né? No capítulo 2. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Universaliza a compreensão do mundo, que nós não ficarmos ali só no planetinha Terra, não. Nós somos seres universais de toda a criação do nosso Deus maior, né? Capítulo 4, as ideias, né? Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí a sementinha do conceito reencarnatório, para começar a fazer em nós a sequência da vida, a começar a trazer para o nosso espírito a percepção de imortalidade. Então consolida em nós esse entendimento maior de que a vida continua, que a morte não existe, a não ser por corpo físico, mas que o nosso espírito sobrevive e continua a sua marcha evolutiva. E aí cai no capítulo 5, porque aí ele já conceituou todas essas coisas. No capítulo 5, então, ele vem falar o quê? Das nossas mazelas, das dificuldades. E o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. O que é uma bem-aventurança, né? É uma alegria, felicidade, mas felizes os aflitos? Difícil para a gente entender, né? Como é que eu posso estar feliz por ter uma aflição? Então,
coube a ele, neste capítulo, por isso que ele é um dos maiores, ele é o maior, não é um dos maiores, é o maior do Evangelho, a discorrer, né, conceituar tudo isso para nós, para que a gente possa entender o porquê das nossas aflições, das nossas bem-aventuranças, né? Quando Jesus nos deixou as bem-aventuranças, que é a parte fundamental e principal da obra de Jesus, que nós formos ver. O centro da obra de Jesus está na bem-aventurança, nas bem-aventuranças. Quando a gente olha para as bem-aventuranças, ali resume todo o conceito moral que Jesus veio nos trazer. Então, esse capítulo 5 se reveste de uma importância muito grande para nós no Evangelho, porque ele traz para nós os porquês das aflições e por que elas são importantes. Porque logo a seguir, no capítulo 6, ele vai falar sobre o Cristo Consolador. Já que a gente sofre e a gente tem um primeiro rascunho do entendimento daquilo por que a gente sofre, aí, né, para que a gente não fique solto, fala, olha, o Cristo Consolador, o que consola. Né? Então vem falar sobre essa consolação, que é a mensagem de Jesus que veio no nosso meio exatamente para trazer essa mensagem de amor e afagar as nossas dores, mas mostrando a solução para elas. Então, nesse capítulo 5, dado esse encadeamento de ideias, a gente vê que esse capítulo 5 se reveste de uma importância muito grande para que a gente possa começar a fazer ideia desse todo. Né? Porque um dos fundamentos, e talvez seja o maior atrativo para o nosso espírito na presente época em que nós estamos vivendo da humanidade, em que a gente já ganhou diversos avanços intelectuais, principalmente, a gente já começa a questionar uma série de coisas. E é importante que seja feita dessa forma. Por isso que o Espiritismo se baseia, se estrutura na fé não dogmática, a fé raciocinada, que é aquela em que você tem que olhar para ela e falar, isso faz sentido. Se numa época fazia sentido para nós determinadas crendices, hoje, à luz da ciência e da nossa inteligência, fala, mas não pode fazer sentido isso. E ainda muitos de nós estamos presos nesses modelos mentais, que o Espiritismo luta para tirar de nós. Às vezes a gente não presta atenção, mas está tudo lá na codificação. Eu costumo às vezes brincar com as pessoas e falar, então, para nós que somos espíritas, o dia que tiver uma escada aberta lá e não tiver por onde passar, nós vamos passar debaixo da escada? Lógico. Só vou olhar se não tem uma lata de tinta em cima para eu não esbarrar e cair em cima de mim, mas passar debaixo da escada e tem gente que não passa. O quê? Vou passar embaixo da escada? Isso dá um azar de 7 anos. Não existe. Pode existir? Comece a pensar. Por que eu poderia sofrer uma consequência por passar embaixo de uma escada, a não ser bater nela? Nenhuma. Então essas crendices começam a cair por terra. Isso é fé raciocinada. E a gente começar a crer que as coisas são naturais. E o Espiritismo veio até trazer uma série de esclarecimentos do que era sobrenatural para deixar de ser. Aí é o outro tripé, né? Ciência. Aí nós vamos entender a ciência espírita, livro dos médiuns. Olha, como é que isso é sobrenatural? Não é sobrenatural, não. O que está falando aí não é a mesa, é o espírito, não é? É o médium que está servindo de meio de comunicação, de alto-falante para o espírito, não é? Então, aí começa a deixar o sobrenatural. Fé raciocinada. A ciência espírita. A moral espírita está no Evangelho, que nós estamos estudando. A ciência está no livro dos médiuns. Não é? E a filosofia está no livro dos Espíritos. Esse é o tripé de sustentação dessa fé que nós estamos adentrando. Nos esforçando para conhecer. Porque tem muita coisa aí que a gente ainda tem dificuldade para internalizar na prática. Quando a gente... O problema é lá na rua, lá em casa, né? No dia a dia, quando a gente está com os afazeres, as coisas atrasadas. E é nessa hora que a gente tem que puxar o freio de mão. Por quê? Porque o passado nos atormenta nesse aspecto, né? A gente vem por diversos séculos tendo determinados comportamentos que agora para nós ainda são naturais, mas que não podem mais.
Por quê? Porque nós estamos caminhando, crescendo, melhorando a cada dia. Então, cabe a cada um de nós esse esforço. Então, o nosso tema aí vem o mal e o remédio. A gente se fica perguntando, mas o mal existe, né? Eu costumo dizer assim, do ponto de vista da ciência, né? Quando a gente olha para o calor e o frio, né? A gente fala, existe o frio? Para a ciência, não. Né? Para a ciência só existe o calor. Então, o material, quando está com pouco calor, a gente põe a mão e fala, a sensação é de frio, mas o frio não existe, é ausência de calor. Não é assim que a gente vai lá atrás da geladeira e põe a mão? Onde estava o calor que estava dentro dos alimentos lá? Está lá atrás dela, irradiando para o meio ambiente, né? E a nossa comidinha está geladinha lá dentro da geladeira. Nossa água está fresquinha lá dentro da geladeira. Mas o calor que estava ali está atrás da geladeira, dissipando. Então, se nós formos ver, se o mal existisse, quem que teria criado o mal? Quem que cria tudo no mundo? Deus. Então, se o mal existisse, Deus criou o mal. Que pai que é esse? Não é esse Deus que nós cremos. Fé raciocinada. Então, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Então, onde a gente enxerga o mal, ele é totalmente substituível pelo bem. Da mesma forma que o calor sai do alimento e eu posso aquecê-lo. Então, o entendimento desse mecanismo é que vai estruturar o nosso pensar, para que a gente possa reunir forças, coragem interior, para vencer esses obstáculos, de maneira a construir a nossa existência calcada no bem, para que o mal não haja espaço em nós de ser praticado, de ser admitido por nós. E esse é o grande divisor de águas quando a gente começa a adentrar ao conhecimento do Evangelho. Quando a gente começa a olhar para isso daqui, ó, o mal e o remédio. Então, quando a ausência do bem e a aparência do mal ali se instala, o Criador nos oferece oportunidades de alertar que isso está acontecendo. Então, esse novo enxergar, e frente a tantas mazelas que nós enfrentamos por conta do estágio evolutivo que a humanidade se encontra, é que a espiritualidade maior houve por bem criar este capítulo com tamanha envergadura para que pudesse, de fato, nos convencer de que as dificuldades que nós enfrentamos são oportunidades de vivenciarmos o bem o quanto antes instalado em cada um de nós. Então, face àquela nossa experiência passada, em que, fruto da nossa ignorância espiritual ainda e do pouco avanço, nós cometemos deslizes, nós trouxemos para nós determinadas sequelas naturais, porque a lei divina só nos traz como prerrogativa o amor, não é? Deus é amor, nós falamos isso. Então, se é o amor, toda vez que há o desamor, há uma infração frente a essas leis divinas. E esse Pai Criador, que é todo bondade, que é todo preocupado com os seus filhos, nos oferece a oportunidade da reconstrução. Então, Ele não poderia nos condenar por determinados deslizes. É aí que a sua lei de bondade e amor infinito, como diz no próprio Livro dos Espíritos, soberanamente justo e bom. E a gente quer olhar só o bom, mas não é assim a definição que está lá. Está lá, soberanamente justo e bom. E o problema é esse justo aí, porque esse justo significa que há justiça a cada um segundo as suas obras. Olha aí o justo. Ora, quem semeia vento,
A justiça de Deus colhe tempestades. Então, o mal e o remédio. Semeou vento, colheu tempestade. Então a tempestade é uma consequência, mas por sua vez é um remédio, porque eu vou sentir o fruto daquela tempestade. E aí então vem o Evangelho a nos mostrar isso, para que a gente, frente à tempestade, possamos entender a razão dela, e ao invés de nos revoltarmos, passarmos por ela resignados. O que é resignado? É você aceitar, é você compreender, é você entender. E esse é o papel maior do Evangelho de Jesus para nós. Mostrar os horizontes que nós temos pela frente e, ao mesmo tempo, nos municiar com ferramentas e conhecimento para que a gente possa vencer esses obstáculos que, porventura, vão se apresentando para nós. Porque aí nós passaremos a encontrar nesses obstáculos oportunidades e não desgraças. Daí a razão do capítulo, da bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos. Mas como? Felizes os aflitos. Porque as aflições são corrigendas. É a justiça. E a gente ainda quer crer naquele Deus que nós construímos lá atrás, que eu podia cair de joelhos e falar, eu quero o seu perdão, e Ele nos perdoa. E aí vem o Espiritismo nos mostrar um Deus soberanamente justo e bom. Então Ele não é carrasco, Ele é amor. Ele quer que todos os seus filhos sobrevivam a tudo isso. Quer que saiamos vencedores. Por isso que Ele nos oportuniza, uma série de coisas, como essa de estarmos aqui conversando sobre o seu Evangelho, como essa oportunidade de estarmos reencarnados. Nós vimos aqui um monte de espíritos velhos agorinha em corpos novos. Corpos novos, oportunidade que Deus está dando a essa turminha nova que está chegando aí. Mas são espíritos velhos, que nem nós mesmos, carcomidos pelo tempo, cheios de defeitos, que se aventuram com encorajamento divino para falar, vá, revolucionem o mundo, tragam coisas novas, aproveitem. Porque senão, o que teria? Varinha de condão? Como a gente acreditava no passado. Eu tinha um amigo que era estudioso de uma outra escola de fé, que não o Espiritismo, e ele costumava dizer assim para mim, Jesus é o filho dileto do Pai. Eu respeitava a opinião dele, mas eu falava, mas como é que pode? Jesus não é abelha rainha, né? O que é a abelha rainha? É aquela que recebe o néctar especial lá na colmeia e ela se transforma diferentemente das operárias. Ela tem algo diferenciado. Não que não seja importante, mas por que Jesus é o filho dileto do Pai e eu não? Esse Pai tem querências? Não pode, não é esse Deus que nós cremos. Porque eu estou tirando o mérito de Jesus. Aí é fácil ser Jesus, né? É o filho dileto do Pai. Não, de jeito nenhum, não tem filho dileto de pai, não. Esse Deus de amor que nós temos, Ele ama os seus filhos igualmente. Como Jesus, frente aos seus discípulos, quando foi dito sua mãe e seus irmãos estão aí. O que Ele disse? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Por quê? Para Ele, todos que estavam ali, Ele amava igualmente. Por que Ele ia fazer algo diferente pela mãe e pelos irmãos que estavam ali, se Ele os respeitava a todos? Estamos longe ainda desse amor. Mas é nosso modelo e guia. Jesus está lá no Livro dos Espíritos. Modelo e guia. Modelo e guia para a humanidade. Então ele veio na frente como se fosse aquela cenourinha que a gente vai balançando lá na frente, E os animais vão correndo, o coelhinho vai correndo atrás para alcançar ela. Esse é Jesus. Ele vai na frente e a gente vai seguindo o seu exemplo de amor, para que um dia estejamos lá ao lado dele, trabalhando, servindo,
buscando trazer para o reino divino os irmãos que ainda se encontram perdidos pelo caminho. Essa foi a tarefa dele. Se propôs a vir no nosso meio, a ser o exemplo, modelo e guia. E é assim, então, que a gente deve entender as dificuldades que nós passamos por elas, como mecanismo de resgate do nosso ser. Porque, pensem vocês, de dor a gente entende, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, então aqui não tem quem levanta, mas eu não tenho dor. Todos temos, faz parte, é esse mecanismo. Passar pelas dificuldades, como as dificuldades sendo o remédio que vai nos alertar, que vai nos trazer a consciência sobre a corrigenda necessária aos nossos passos. Não fosse a dor, nós estaríamos perdidos, condenados. E não é assim que Deus quer. Então a sua lei perfeita, no seu funcionamento, já prevê esses mecanismos, esses gatilhos, essas travas, que à medida em que uma ovelha vai se perdendo, o que é que Jesus disse? Nenhuma vai se perder. Como é que eu trago essa ovelha? A dor. Não como castigo, mas como consequência. Não existe castigo na lei divina, mas não existe perdão. Não do jeito que nós pensamos. Se nós formos pensar em perdão como os homens gostariam que fosse, né? Não pense assim, porque assim não existe. Então, na lei divina não tem perdão. Agora, existe um perdão de uma outra forma. Perdão no sentido de errou, não estás condenado. Eu vou te criar a oportunidade para você refazer aquilo. E, né? É como se fosse aquela prova que o aluno tirou nota mal, nós falamos, você vai ter uma segunda chance. Você não perdeu o ano, tem a segunda época. Estude e volte para fazer o exame. Pronto, foi lá, estudou, passou. É assim. É esse perdão que Deus nos dá, não aquele que a gente queria. Por quê? Porque aquele que a gente queria, o que ia acontecer? Semana seguinte eu estaria errando de novo. Porque era assim que nós construímos o nosso pensamento. Como uma criança espiritual que ainda somos, queremos crer nesse tipo de perdão divino. E é por isso que as igrejas às vezes se enchem tantas, porque se prometem coisas que são ilusões, não são verdadeiras, porque a verdade é uma só. Pense sobre isso, a verdade é uma só. Você pode entendê-la de diversas formas, mas ela continua lá, sempre a mesma. E é essa verdade que nós estamos buscando dentro dessa escola de fé. Conhecer os mecanismos que estruturam o nosso ser para nós construirmos um amanhã melhor. Não que Deus vai nos dar, mas que nós vamos conquistar pelo nosso esforço, assim como Jesus conquistou pelo esforço dele. Não como filho dileto do Pai, porque todos nós somos filhos diletos do Pai. Porque se o Pai tivesse preferências, ele não seria Deus, ele teria impurezas. E não é isso. Deus é perfeito. Ama a todos os seus filhos. Então todos nós somos amados. E esse é motivo de regozijo para nós. O que é que vai ser do meu futuro? Ora, se eu tenho Deus como Pai, meu futuro só pode ser bom. Mas entenda que se eu sair da linha, eu vou precisar de tomar alguns remedinhos amargos. Não é assim que a mãe da gente falava, a gente fala para os nossos filhos? Não, um remedinho amargo, mas ele cura. Tanto remédio amargo que a gente já tomou. Agora a gente tem que começar a tomar o remédio amargo, acreditando que ele vai nos sustentar naquele momento difícil, mas aprendendo com a dor. E essa talvez seja a maior dificuldade que a gente tem. Porque às vezes a gente se revolta, às vezes a gente volta a cometer o mesmo erro e fica nesse ciclo vicioso. Quando que nós vamos parar? A partir da minha conscientização para isso, eu tenho que aprender com a dor, tirar proveito. Toda vez que eu passar por um sofrimento, olha para trás. Ele tem um fim útil. Não foi porque Deus achou que você devia passar por aquele sofrimento. Não foi. Tente olhar, se não está na vida presente, está na passada, mas que precisávamos passar por aquela experiência
sem dúvida nenhuma. Então vamos entender as nossas dores como remédios. E que como um remédio, eu preciso de tomar aprendizado para não precisar de tomar ele de novo. Não é assim que o doutor faz? Ele prescreve alguma coisa e fala, olha, só que a partir de agora, então você não vai fazer mais isso, nem aquilo outro, viu? É assim. Agora, se eu voltar a fazer, tomei o remédio, sarei, comecei a fazer aquilo de novo, o que vai acontecer? O doutor, e aí a gente vai lá e fala, esse doutor não é bom não, acho que eu vou procurar outro. A gente faz isso, inclusive, com as religiões, não é? Porque eu quero que a religião fale aquilo que eu quero ouvir. Faça a sua doação aqui, que Deus vai te prover. Então a gente faz um Deus que faz troca conosco. Não existe isso na lei divina. Não tem troca. Ele não precisa trocar com ninguém. Ele só quer que sejamos vencedores. Ele só quer que nós conheçamos a verdade. E não essa verdade mitológica, essa verdade que são meias verdades. E é para isso então que ele nos oportuniza, né? Novas existências, como os nossos jovens que estavam aqui agorinha. Olha, vamos começar tudo de novo. Vamos, né? Seu passado está aí, a gente congestiona ele aqui, você esquece ele momentaneamente, siga em frente, vamos lá. Essa é a misericórdia divina, essa é a sua justiça, não condena nenhum de seus filhos, cria oportunidade, uma segunda época, uma terceira época, uma quarta época, mas quantas épocas a gente vai vivenciar? Nós precisamos caminhar. E é por isso então que a gente precisa tirar proveito da dor. Aí sim a gente está dentro do conceito da bem-aventurança. Felizes os que sofrem, desde que eu tire proveito daquela dor, para que eu não mais precise passar por ela. É a dor do crescimento. Ela é necessária? Talvez, mas muitas eu posso evitar. Principalmente na época em que nós estamos adentrando agora, que é uma época que a gente já começa a ter esse conhecimento, alargamento da nossa visão frente ao futuro. Né? Eu não vim destruir a lei. Olha a sequência do Evangelho. Né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Universaliza. Amanhã, talvez nós não estejamos mais nesse planeta. Possamos merecer estar no melhor, ou se aqui melhorar, a continuarmos aqui, não ter que ir para um pior. Então vai alargando nossos horizontes e com isso trazendo força e coragem para a gente enfrentar as dificuldades do dia a dia, que não são fáceis. Não são fáceis, a gente sabe. Aquilo que eu falei, de dor aqui todos nós entendemos. Né? Todos nós entendemos. Mas, na medida em que eu creio num Pai Criador, que é soberanamente justo e bom, que está lá lutando, criando condições para que o meu amanhã seja melhor, eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que fazer minha parte. E olha, quanta coisa boa Ele nos dá, não é? Que é fruto do nosso trabalho, das nossas conquistas e do seu auxílio. Agora a gente já tem até essa escola de fé que nos cria essa condição de nós alargarmos os horizontes do nosso pensamento e sairmos de uma fé dogmática para uma fé que nos chama a atenção, que nos mostra horizontes novos, que sai daquela pieguice de número de orações, de número de mutilações físicas. Deus não quer isso. Isso foi lá no nosso passado. Foi lá na mitologia que a gente pegava os filhos e jogava lá para queimar, para acalmar os deuses. Não, a humanidade já veio, né? Já caminhamos muito lentamente ainda, como está no livro dos Espíritos, né? O nosso caminhar ainda é lento. Mas, à medida em que o tempo vai passando e a nossa inteligência vai desabrochando, a gente começa a acelerar esse caminhar. Ele é mais lento no início, mas depois a coisa não é retilíneo, né? Para os matemáticos, a gente fala, é uma equação de segundo grau, não é? Ou seja, para o mesmo delta que você dá aqui, você começa a subir mais rápido, não é? Então, é essa fase que nós estamos agora, do conhecimento, do entendimento, da fé com o uso da razão. Isso nos tira traves dos nossos olhos e a gente consegue enxergar um pouco mais lá na frente, e a fazer desse enxergar mais lá na frente um mecanismo impulsionador do nosso espírito, para a gente começar a barrar essas mazelas
do passado, para os quais a gente ainda toma remédios amargos, mas que tem o firme propósito de nos alertar. É por isso que depois de cada tombo que a gente cai, olha para trás para você ver como é que a gente fala, puxa vida, hoje eu tenho um olhar da vida diferente do que eu tinha. Perfeito, o remédio surtiu efeito. Agora o duro é quando a gente cai, leva um tombo, se arrebenta inteiro e levanta, bate a poeira e continua do mesmo jeito. Será que eu vou ter que cair de novo? Então essa é a pergunta que fica, né? Que possamos, por meio das nossas orações, dos nossos pensamentos, da busca interior, encontrarmos essas respostas e olharmos para as dificuldades que nós enfrentamos e entender, se Deus é amor, por que eu estou passando por aquilo? Soberanamente justo e bom. Então, aquela dificuldade que eu estou enfrentando tem um firme propósito. Qual é o meu propósito? Se eu quero ser feliz. Esse é o propósito que Deus está colocando na nossa frente, para tirar as mazelas que ainda me impedem de ser feliz. Brilhai a vossa luz. Não é assim que está lá no Evangelho? Brilhe a vossa luz. Mas como é que ela vai brilhar? Se tem uma série de, né? É que nem cebola, né? A gente tem que ir tirando casca. Cada tombo a gente vai tirando uma casca. Agora eu não posso tirar a casca e depois vir colar lá de novo, senão essa luz não vai brilhar tão cedo. Que ela vai brilhar a gente sabe, mas precisa de ter tanta dor e ranger de dentes. A escolha é nossa. E é isso que a gente está aqui aprendendo, né? Para que a gente possa fazer melhores escolhas, para que a gente possa nos afastar tudo aquilo que compromete o brilho da nossa luz. Então, meus amigos, eu finalizo com uma mensagem que está no Evangelho, que diz assim: as enfermidades são bênçãos, pois são instrumentos de cura para a alma. As enfermidades são bênçãos, pois são instrumentos de cura para a alma. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Pensemos sobre isso, que tenhamos um domingo iluminado com as nossas mães, com aqueles que as mães já partiram, que já estão continuando a sua marcha evolutiva, que elas possam estar felizes lá pela nossa lembrança, pela continuidade da vida. Dizemos a elas que logo mais estaremos por lá, porque ninguém fica, né? A nossa verdadeira vida está do outro lado. Nós estamos momentaneamente revestidos deste corpo físico como uma oportunidade de remédio, né? Para que a gente possa nos afastar de tudo aquilo que nos impede da verdadeira felicidade e que nós estamos a caminho. Muita paz a todos, um ótimo domingo, um bom Dia das Mães, fiquem em paz, que assim seja.